Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou a desistência da criação do Renda Brasil, programa que substituiria o Bolsa Família, mas que na prática implicaria aí no fim de diversos outros mecanismos, como o Salário Família, a Farmácia Popular, também o Seguro-Defeso dos Pescadores, abono salarial, implicando até mesmo em um possível congelamento de benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. Como é que você viu a suspensão desse programa, Fausto? Bem, Glauco, na verdade o governo Bolsonaro nunca teve uma proposta de fato para os mais pobres e também não teve de fato uma proposta muito clara com relação à área social. O governo Bolsonaro de alguma forma buscava pegar carona na discussão do abono emergencial, que foi criado e conquistado ali pelos movimentos sindicais e movimentos sociais no meio da pandemia junto ao Congresso Nacional. Vamos lembrar que desde o início o que a gente tinha assistido é que o governo Bolsonaro se recusava a fazer de fato a discussão sobre o abono emergencial e uma vez forçado a fazer essa discussão, porque essa discussão avançou por dentro do Congresso, ele acabou definindo ali um valor de R$200 que depois, mais uma vez, o Congresso Nacional elevou ele para 500 e depois 600 na negociação ali com a área econômica. Ficou muito claro ali que de alguma forma o governo não tinha nenhum compromisso naquele momento com essa questão aí de garantir alguma renda básica para os trabalhadores. O que se viu depois foi que o próprio sucesso do programa, a própria necessidade de fato que foi apontada pela pandemia, da manutenção do abono, da sua continuidade de alguma forma, foi empurrando o governo Bolsonaro a tentar construir uma proposta em meio à sua proposta de retirada de direitos, em grande medida. Agora nós temos uma MP que prorrogou e reduziu pela metade o abono emergencial. A princípio, a Câmara tem que votar essa MP, ou pode deixar ela extinguir, né, porque aí vai dar mais ou menos o final do ano, que é o tempo que o governo quer que o abono emergencial fique, e não temos nada depois, né? Ou seja, provavelmente a proposta do governo, então, é que a partir de janeiro o abono emergencial seja extinto e nada seja colocado no seu lugar. De fato, a gente vai vendo aí como que o governo não tem proposta sobre isso. De fato, não faz parte da sua estratégia. A sua estratégia passa, em grande medida, muito mais pelas reformas, muito mais pela retirada dos direitos, muito mais nessa ideia do trabalhador que tem que escolher entre direitos e emprego, como o governo já falou várias vezes, do que, de fato, enfrentar a mazela da desigualdade social e da extrema pobreza no Brasil. Ele afirma na continuidade do Bolsa Família, mas a gente sabe que pós-pandemia é importante que o Bolsa Família seja de alguma forma ampliado, seja de alguma forma recolocado aí em outros patamares, uma vez que é bom lembrar que o Bolsa Família é um programa que ele é transitório, ele vai caminhando para uma renda básica de cidadania. Esse era o projeto original, mas esse nunca foi o projeto do governo Bolsonaro. A gente sabe, então, de alguma forma, que mais uma vez é fácil você colocar recursos para os mais ricos, mas é sempre muito mais difícil quando você precisa colocar recursos para os mais pobres. A discussão do Renda Brasil escancarou um pouco isso. O atual governo tem várias propostas para colocar recurso para os mais ricos. A gente vai ver muito provavelmente o debate da desoneração voltar agora muito forte, e de outro lado a gente vê que esse governo tem muita dificuldade de colocar de alguma forma recursos para os mais pobres. Agora, além justamente dessa falta de planejamento na verdade, elaborar medidas para minimizar os impactos da pandemia entre os mais pobres, né? A gente sabe que mesmo antes da pandemia, eu sempre costumo lembrar que nos dois discursos que Bolsonaro fez no dia da posse dele, a palavra desigualdade não foi mencionada em momento nenhum, ou seja, nunca foi prioridade do governo mesmo. Mas na tentativa de criação do Renda Brasil, Fausto, também se mostrou bastante evidente
evidente os limites que a lei do teto acabam impondo. Lei do teto que é defendida, inclusive, por Bolsonaro e por Paulo Guedes. Mais uma vez, a gente vê aí que a lei do teto é uma incoerência, ainda mais dentro desse cenário de pandemia, Fausto. Bem, é muito claro que você congelar os gastos sociais pelos próximos 20 anos, em especial numa economia que se deteriorou muito rápido com a pandemia, não faz o menor sentido. É de novo uma visão fiscalista, essa visão fiscalista está pautada de alguma forma em que o governo não pode ali efetivar. A proposta que eles colocaram em relação à reforma administrativa, colocando o Estado como subsidiário do mercado, de certo modo, explicita claramente o que é a proposta desse governo, e uma proposta que aposta que a desigualdade é natural. Vamos lembrar que uma das falas recentes tenha sido, enquanto a gente discutia lá atrás que tínhamos que garantir 3 refeições por dia, o que a gente tem ouvido agora do atual governo é quem não trabalha não come. É como se a escolha do trabalho fosse uma escolha simplesmente do sujeito individualmente, né? Ou seja, a gente não trabalha com a hipótese, então esse governo não trabalha com a hipótese, e as pessoas não trabalham porque não têm emprego. Eu acho que esse é um debate que a gente precisa levar enquanto sociedade para além de um governo. O debate do renda básica de cidadania está na Câmara dos Deputados, está no Congresso Nacional. Isso não é uma definição de um governo federal, isso é uma definição do Congresso Nacional, porque, de certo modo, a escolha da sociedade enfrentar ou não enfrentar a desigualdade e uma dívida histórica que esse país tem com os mais pobres. Nós vamos ter que enfrentar a questão do teto, não há a menor dúvida, mas não tem dúvida também, Glauco, que seria possível encontrar recursos para você implementar e ampliar o Bolsa Família, por exemplo. O que a gente viu até então, né, vamos lembrar um pouquinho antes do abono emergencial, que a gente tinha era, na verdade, um processo de comprimento, de redução do Bolsa Família, de retirada de famílias do Bolsa Família, de dificuldades de acesso ao programa, de desconstrução de programas já como farmácia popular, ou seja, se falava na extinção do farmácia popular, mas na prática ele já vem sendo reduzido, o que é, de alguma forma, a proposta desse governo. Ele vai reduzindo a implementação dos programas já existentes, né? Ele apostava, ou pelo menos dizia que apostava na criação de um programa próprio, que seria um programa com a marca desse governo, mas ficou muito claro que, de fato, o que a gente vai assistir vai ser a retirada de recursos dos mais pobres e colocar o recurso na mão dos mais ricos. Essa faz parte da estratégia, do Paulo Guedes, e eu insisto, a gente vai assistir muito provavelmente o retorno da discussão da desoneração e de outro, a discussão aí de novo de retirar dinheiro dos mais pobres por meio da CPMF. Essa é a pauta Paulo Guedes, de alguma forma, a pauta das reformas, a pauta que implementa mais impostos para os mais pobres e retira, de certo modo, desonera os mais ricos. É o que está colocado como proposta social. Agora, é bom lembrar que tivemos eleições, a população, de certo modo, escolheu esse programa, e agora nós vamos ter que enfrentá-lo. Eu espero que com muita tranquilidade a população faça uma boa avaliação de como, de certo modo, é a pauta social desse governo. E de fato, né, Fausto, a lembrança é importante porque dentro das limitações aí impostas, mesmo dentro dessas limitações impostas pelo teto de gastos, sempre que houve qualquer possibilidade ali aventada de remanejamento de recursos dentro do orçamento para a criação desse Renda Brasil, era sempre retirada de recursos que seriam destinados aos mais pobres, nunca dos mais ricos. Quer dizer, o plano é bastante evidente, né, Fausto? Sim, a gente também tem uma reforma tributária na Câmara. Você poderia imaginar novos mecanismos ali de construção de outros tipos de impostos, de alguma forma financiassem um programa. Ou seja, um programa de distribuição de renda pode passar pela desoneração, pela oneração, né, pela criação de impostos sobre os mais ricos, seja um imposto sobre as grandes fortunas, sobre o imposto de renda, sobre as altas rendas, mas nada disso foi colocado. Vamos lembrar que em momento algum o grupo ali do Paulo Guedes pensou em construir algum tipo de mecanismo de arrecadação que incidisse sobre a parte mais alta da sociedade. É muito claro que alguém vai ter que pagar a conta da pandemia. A pandemia tem um problema grave do ponto de vista estrutural econômico.
ela de certo modo, derrubou a economia em mais de 10 pontos. Isso inevitavelmente vai mexer na arrecadação de estados, municípios e da própria União ao longo de 2021. É razoável que a gente comece um debate de como é que nós vamos financiar o Estado na sua totalidade, então no seu programa social, quanto no seu investimento, quanto no seu custeio. Agora, a pergunta que precisa se fazer aqui nesse país é quem que vai, de certo modo, fazer esse financiamento. É inevitável que a gente abra esse debate. Nós, novamente, vamos retirar recursos dos mais pobres para colocar para os mais ricos, em nome de dizer que nós estamos financiando o desenvolvimento, que nós estamos colocando dinheiro para as empresas, ou nós vamos, de fato, encarar a desigualdade e, de alguma forma, tributar os mais ricos. Não precisa nem ser os mais ricos, viu, Glauco? Pode tributar os super ricos. Se a gente já tributasse os super ricos, provavelmente a gente encontraria recursos para financiar um Renda Brasil nos moldes do que o governo afirmava, ou na continuidade do abono emergencial. Mas está muito claro que esta não é a prioridade deste governo. O máximo que esse governo consegue conceber é retirar recursos dos mais pobres para outros pobres, né? De alguma forma, é sair do nada para lugar nenhum, ou seja, você ficando trocando ali os 6 por meia dúzia. Essa sempre foi a proposta do Paulo Guedes até esse momento, e de fato não há um processo muito claro, não há uma vontade política de enfrentar o que precisa ser enfrentado, que é tributar os mais ricos e distribuir renda para os mais pobres. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos novamente. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.